queria começar contando um pouco do meu ponto de vista. O que nós conseguimos, e acho que é uma grande, não sei se um consenso, mas um sentimento bastante generalizado entre o público e na mídia de que foram bons resultados, né? Foram muito bons resultados. E isso que nós conseguimos, do meu ponto de vista, começou em setembro de 2017, quando eu escrevi um artigo sobre Trump e o Ocidente. Enfim, a partir daí, essas minhas reflexões, em algum momento, né, chegaram ao presidente Jair Bolsonaro, então recém-eleito, assim como outras coisas que eu fui escrevendo a partir desse momento, coisas que eu até tinha escrito antes e que algumas publiquei depois, sobretudo no meu blog, né? Mas para finalizar essa parte da minha história pessoal, digamos assim, nesse ponto, queria dizer o seguinte, que há uma conexão, porque as pessoas falam, né, que gostam de criticar minhas ideias, né? Gostariam que eu não tivesse ideia nenhuma, eu acho que, porque são pessoas que não gostam de ideias, né? E a gente está tentando fazer um governo com ideias e uma política externa com ideias, né? Então, quem não gosta de ideias, não gosta porque a gente tem ideias. E existe uma conexão entre as minhas ideias e os resultados que a gente conseguiu com os Estados Unidos. Isso que eu queria falar. Né? Gostam dos resultados com os Estados Unidos? Não tá. Então reconheçam que parte disso aqui são as ideias que eu venho desenvolvendo, publicando e falando delas. Não gostam dos resultados? Tá bom, então critica minhas ideias. Agora, achar que foi excelente resultado e continuar dizendo que as minhas ideias não têm nada a ver, por favor, não tem lógica nisso. A viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos foi mal planejada. Foi mal planejada porque tem à frente do Itamaraty um embaixador júnior, Ernesto Araújo, que não tem competência para tal. Uma viagem de um presidente brasileiro, uma viagem oficial de um presidente brasileiro aos Estados Unidos, teria de ser precedido por uma série de reuniões preparatórias que construísse uma agenda positiva, né? E também atividades que significasse uma apresentação do Brasil, das suas principais questões econômicas para o mundo econômico norte-americano. Porém, o incapaz, que eu chamo brincando de Beato Salu, o Ernesto Araújo, ele é um elemento que não tem mínima noção do que é o Itamaraty, nem da sua história. Desconhece a história do Itamaraty, né? Por exemplo, não precisa ir tão longe, se nós pegarmos a política externa, que vem desde o governo Jânio Quadros, com a política externa independente, com Afonso Arinos de Melo Franco, durou pouco, 7 meses, mas continuou depois no governo João Goulart. E excetuando no regime militar o governo Castelo Branco e Juracy Magalhães, que é político e não alguém de origem do Itamaraty, e um pouquinho com Magalhães Pinto no governo Costa e Silva. A partir então, quando os diplomatas assumem efetivamente a direção da política externa brasileira naquele período, entenda-se, ficou muito claro que a política externa brasileira partia de alguns pressupostos que se chocavam com os Estados Unidos. Exemplo, né? Governo Médici, usa um mar de 200 milhas. O Brasil adotou o mar de 200 milhas, se confrontando com os Estados Unidos. Teve até música, leva seu barco para lá, esse mar é meu, etc, etc, etc. Depois, no governo quinquênio seguinte, Ernesto Geisel, Azeredo da Silveira, o pragmatismo responsável, em que o Brasil assinou um acordo com a Alemanha Ocidental contra acordo nuclear, entenda-se, contra os interesses norte-americanos, que pressionou o Brasil, reconheceu a China, né, a então chamada, entre aspas, China comunista, desenvolveu uma política na África, especialmente o caso de Angola, é o mais exemplar, defendendo os interesses nacionais brasileiros, sendo o primeiro país que reconheceu a independência de Angola. Isso só para listar alguns pontos em que o Brasil teve uma política externa absolutamente autônoma e aí são questões internacionais, acabavam se chocando com os Estados Unidos. Depois Saraiva Guerreiro, já no sexênio Figueiredo, né? Já no Olha sexênio Figueiredo. Oi? A música no ar aí. Essa aí foi no governo Médici e tal. João Nogueira. João Nogueira, ele que compôs tal. Então, a coisa, aí vem o Saraiva Guerreiro, né? O sexênio. Também a política externa brasileira tinha confrontos com os Estados Unidos, né? Não era uma política de alinhamento automático a ninguém. O que chama a atenção, agora dando um salto histórico, para não fazer um longo apanhado histórico e tal, é a adoção dessa política irresponsável, insisto, coloca em risco a segurança nacional brasileira, a recuperação econômica, assume como política externa brasileira algo que não é produzido aqui, mas é uma ideologia importada, exótica, estrangeira e nociva aos interesses brasileiros, né? E isso é uma coisa seríssima. Essa viagem está sendo
desastrosa. Então, acho que uma maneira de ver é o seguinte, nós víamos o Brasil, nós, como o Brasil, nos víamos em um espelho que nos distorcia, né? Nós chegávamos diante do espelho e esse espelho, que era todo esse cabedal de distorções ideológicas e de falsas tradições, no caso da nossa política externa, era um espelho que nos distorcia, que nos mostrava pequenos, né? Não só um país pequeno, um país tímido, um país pobrezinho, que precisa de tratamento diferenciado, que precisa, né, que não tem condições. A nossa relação com os Estados Unidos, atenção, ela foi deficitária. O Brasil teve um déficit com os Estados Unidos, isto é, mais comprou dos Estados Unidos do que vendeu, durante 8 anos. Em 2017 teve o primeiro superávit Michuruca. Por quê? Por causa das barreiras que há nos Estados Unidos. Não é porque o Brasil não queria fazer negócio com os Estados Unidos. Atenção, sabe de quanto foi o déficit da China? O déficit da China. Dos Estados Unidos com a China, o ano passado? 323 bilhões de dólares. A diferença entre o que os Estados Unidos venderam para a China e o que eles compraram da China, 323 bilhões de dólares. Entenderam? O Brasil, isso deve ser americano. O Brasil com os Estados Unidos, só como se diz do escogo, toma na tarraqueta. É déficit que a gente tem. Se os Estados Unidos querem tratar a China, fazer guerra comercial com a China, porque o déficit está muito alto com a China, vá lá, porque a desproporção realmente é grande. Só que com a gente é o contrário. Em 10 anos, nós temos um déficit acumulado com os Estados Unidos de 90 bilhões de dólares. Eu estou tratando de número, eu estou tratando de informação, de dado técnico. Não vou entrar nessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Quem quer entrar? O Olavo de Carvalho quer, o Steve Bannon quer, o Bolsonaro, infelizmente. O Eduardo Bolsonaro. Esses especialistas em comércio internacional. E aí, naquele jantar, atacam a China, que é o país que responde por mais de 1/3 do nosso superávit. E que compram 37% do agronegócio brasileiro, do que produz o agronegócio. O que é? Comeram merda? É uma estupidez. Aí o Bolsonaro se encontrou hoje com o Trump. Que barreira comercial ele conseguiu derrubar com o Trump? Nenhuma. Zero. O que o Trump quer? Botar o Brasil na OTAN, para o Brasil ter obrigações militares na OTAN. Uma dimensão curiosa da cobertura que eu vi, enfim, dos resultados da visita é dizer que houve um excelente pacote de resultados, né? E não dizer como é que esse pacote surgiu, que é um pouco o que eu falei, né? Como se nós já estamos caminhando assim, depois eu tropecei com um pacote, olha que maravilha, olha só o CDS aqui, né? E olha só, aqui tem né, grande aliado da OTAN. Eu acho que bom, de onde é que caiu isso aqui, né? Puxa, quem será que deixou isso aqui? Obrigado, Papai Noel, né? Não, né? Muitas pessoas trabalharam, né, e construíram esse pacote, né? Então, mas também, não querem falar, não falam, enfim. Algum dia alguém saberá, né? Que várias pessoas, entre elas, eu acredito que me incluo, construímos isso. Se entrar no CDS, entrar nesse grupo de 36 países, significar abrir mão de algumas facilidades que o Brasil tem na Organização Mundial do Comércio, então a resposta é não, porque o Brasil vai ter prejuízo. Qual é a questão? O Brasil, então, agora nós vamos entrar no CDE, nós vamos passar a ser tratados como país rico. Se nós vamos ser tratados como país rico e perdendo algumas vantagens que os chamados países em desenvolvimento têm, aí não vale a pena. Não é apenas resultado de um processo de negociação, né? Negociação um pouco está na superfície, claro, de tudo. Você negocia o tipo de linguagem, o tipo de palavras que vai entrar no comunicado, por exemplo, né? Coisas que são uma concessão daqui, uma concessão dali, mas queria pedir que não vejamos esses resultados assim, simplesmente como resultado de um processo negociador, porque é mais do que isso, é um processo de construção, e eu tenho certeza de que é um processo
que tem como um dos seus elementos a sinceridade. O Brasil se apresentou, acredito, como um interlocutor sincero dos Estados Unidos e vice-versa no processo de preparação disso, né? Eu procurei passar muito isso, porque, né, eu acredito que é uma virtude, né? Diplomacia não é para você esconder as coisas, é para você mostrar. Então, mostrar que nós temos esse desejo de ser o que nós queremos ser. E será, infelizmente, não o digo com prazer, pelo contrário, vai ser os resultados desastrosos. Achar que os Estados Unidos vai apoiar o pleito brasileiro de entrar no OCDE, pode tirar o cavalo da chuva. Achar que de alguma forma vai rever a política em relação à taxação de produtos brasileiros que chegam nos Estados Unidos ou no campo agropecuário ou industrial, pode tirar o cavalo da chuva. A política de Trump é protecionismo, é primeiro os Estados Unidos, depois o resto, e o resto, o Brasil está lá embaixo nesse resto tal, né? Por outro lado, a questão da China, que para nós é importantíssimo pela vinculação econômica que o Brasil tem nos últimos anos com a China, principal mercado do Brasil, principal investidor no Brasil. Em suma, temos relações econômicas hoje preferenciais sim com a China. Isso não significa se alinhar politicamente ao governo chinês, isso é uma loucura, né? Então, os Estados Unidos, enquanto isso, está organizando um acordo comercial, e tem uma farta literatura recente sobre isso, com a China, em que vai tentar enfrentar o terrível déficit que tem na balança comercial dos Estados Unidos com a China. O que prejudica esse déficit, evidentemente, os Estados Unidos, que quer diminuir o déficit. E vai diminuir como? Ocupando, por exemplo, mas não só, o espaço do parte, entenda-se, do espaço do agronegócio brasileiro. Portanto, isso é um absurdo que está sendo feito. Você se alinha aos Estados Unidos e não vai receber nada. Acho que nós estamos nos unindo com uma corrente de pensamento que é muito forte nos Estados Unidos, que é representada pelo governo do presidente Trump, né? E então o Brasil estava, acho que, ou em muitos casos, ou simplesmente dormindo, ou na coluna pró-globalista. Com as ideias que nós temos tentado trazer, nós mudamos de coluna e estamos tentando trabalhar por algo que nós achamos que é bom, que é o bem dos brasileiros, que é o que as pessoas querem para o mundo. Então, achamos que o Brasil pode fazer uma diferença imensa. Isso está sendo percebido por várias correntes ao redor do mundo, acho que tanto algumas que gostam do que a gente está fazendo, quanto outras que se opõem. Mas certamente, em qualquer desses casos, o Brasil hoje é uma referência com a qual é preciso contar. É preciso contar dentro dessa problematização, porque o que nós também estamos tentando fazer é problematizar uma série de coisas que eram dadas como certas, que o mundo estava indo para um determinado lado, que estava indo para um lado onde você não tem mais nação, onde você não tem mais família, onde você não tem mais homem e mulher, etc, etc. Fizeram um jantar no sábado, colocaram a extrema-direita norte-americana, 8 estrangeiros presentes, não podemos nos esquecer, gente que não tem a mínima relevância política norte-americana e pior, tem contradições até com a atual gestão da Casa Branca. E ao lado do Jim Jones da Virgínia. Como é possível isso? São pessoas irresponsáveis. Insisto, é necessário acabar com essa subserviência. Não importa quem. O Itamaraty precisa ter outro responsável. Não é possível que tenha um cidadão incompetente, incapaz, que não defende os interesses nacionais como Ernesto Araújo. A única figura parecida na história foi o Rasputin, que serviu de guru da família Romanov, antes da Revolução Russa. Foi a única. Não tem nada parecido. Juro por Deus. Procurem, pesquisem depois o Rasputin, quem foi. Era um místico. Sim. Que servia a família Romanov. Mas, assim, consta que o Rasputin, inclusive, tinha certas qualidades muito pessoais que eram tão convincentes e assustadoras que, de algum modo, não sei, não parece ser o caso do Olavo, né? Mas só o Rasputin. E deu merda, acredite. E quando eu fico vendo por exemplo, a questão do visto, sem reciprocidade, quer dizer que americano entra no Brasil sem visto e brasileiro não entra nos Estados Unidos. Aí o que eles pensam, representante? Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o sujeito é uma autoridade, Eduardo Bolsonaro, diz que o brasileiro que é imigrante clandestino nos Estados Unidos é uma vergonha.
As pessoas se matam de trabalhar. Vergonha é você, Eduardo Bolsonaro. Você é uma vergonha pro Brasil. Você que põe boné do Trump. Você é uma vergonha. Não o brasileiro que vai lá trabalhar. É inacreditável a irresponsabilidade.